Olá a todos, hoje, Bezrat Hashem, começamos um novo capítulo, capítulo 35 do Kitur Shulchan Aruch, Halachot de Afrashat Challah. Afrashat Challah é aquele pedacinho da massa que é tirado e geralmente queimado, e hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, antes de começar as halachot práticas, uma pequena introdução sobre essa mitzvah. Qual é a mitzvah? Por que a gente faz isso e por que a gente queima esse pedacinho de massa? Encontramos na Torá 24 tipos diferentes de presentes, digamos assim, que devem ser dados aos Kohanim e Levim. Quando Am Israel entrou em Eretz Israel, conquistou a terra, e a terra foi dividida entre as tribos, a tribo de Levi, inclusive os Kohanim, não receberam terra em Eretz Israel. A terra foi dividida somente entre as outras tribos. Os Levim e Kohanim receberam 48 cidades espalhadas por todo Israel, na qual eles moravam. Eles tinham cidades específicas onde eles podiam morar, mas todo o resto do terreno, todo o resto de Eretz Israel foi dividido somente entre as outras tribos. Por quê? Porque a função dos Levim e dos Kohanim, dentro do povo judeu, é uma função espiritual. A função deles é ligada principalmente ao trabalho no Beit HaMikdash, os Kohanim fazendo os korbanot, os Levim cantando, tocando instrumentos e abrindo e fechando o Beit HaMikdash, e também na questão de ensino de Torá. Os Kohanim e o Levim, além do fato deles estarem espalhados por todo Israel, eles realmente andavam de lugar em lugar, ensinando Torá, passando para frente o conhecimento judaico. Essa é a principal função da tribo de Levi e Kohanim, por isso eles não tinham um terreno fixo em Eretz Israel, a função deles era principalmente espiritual. Agora, para que eles possam se sustentar, para que eles tenham do que viver, decretou a Torá que toda pessoa deve dar diferentes presentes para os Kohanim. Presente significa parte dos korbanot, alguém que faz um sacrifício, parte da carne era dada para o Kohen, parte era para o dono, às vezes parte era queimada no Mizbeach, dependendo do tipo de korban, e também grande parte da plantação era dada para os Kohanim e para os Levim. Um pequeno resumo de como seria: alguém que ele tem uma plantação e ele fez a colheita dele, dessa colheita ele deve dar 2% para algum Kohen, 10% para um Levi, 10% do que sobrou, esse próprio Levi dava 10% do que ele recebeu para um segundo Kohen, e mais 10% da plantação a pessoa tinha que dar ou para pobres, ou levar isso para Yerushalayim, dependendo do ano. Tinham anos diferentes nos anos da Shemitah, cada ano é uma coisa diferente, não vamos entrar na questão. De qualquer jeito, o Kohanim, eles recebiam parte da plantação das pessoas, e tem também outra mataná, outro presente dado para os Kohanim, que é justamente o nosso ponto, a Challah. Challah significa, não aquela Challah que a gente costuma comer no Shabbat. Challah, quando a Torá fala sobre a mitzvah de dar Challah para o Kohen, é um pedacinho da massa. Alguém que preparou uma massa feita dos 5 grãos, como a gente vai ver na primeira alahá, feita dos 5 famosos grãos, que é farinha de trigo, de centeio, de aveia, de cevada e de espelta, são 5 grãos. Alguém que preparou um pão, uma massa feita dessas 5 farinhas, ele deve tirar um pedacinho para o Kohen. Quando a massa está pronta, antes de assar, o ideal é que seja antes de assar. A gente vai ver que se alguém assou sem querer, ele pode tirar depois de assar também, mas a priori, quando a massa está pronta, antes de assar, ela deve se dar para o Kohen. Porém, a mitzvah da Torá de tirar a Afrashat Challah, de separar um pedacinho de Challah e entregar isso para o Kohen, ela só existe com 2 condições: que a Challah seja preparada em Eretz Israel, mesmo que o trigo ou o grão venha de fora de Israel. Se ela foi preparada em Eretz Israel, existe a obrigação. E a segunda condição é de que a maioria de Am Israel se encontre em Eretz Israel. Tem que fazer um censo de todo o povo judeu. Quando a maioria do povo está em Eretz Israel, aí a mitzvah da Torá de tirar Challah. Quando a maioria do povo não se encontra aqui, quando, por exemplo, Am Israel foi expulso de Eretz Israel, eles foram para a diáspora, começou a Galut, que a maioria do povo não estava em Eretz Israel, já não existia mitzvah de Afrashat Challah. Pela Torá não tinha mitzvah mais de tirar Challah. Porém, vieram nossos sábios e decretaram que não, que mesmo quando Am Israel está disperso, está na Galut, deve-se tirar Challah. Por quê? Para que a mitzvah de Challah não seja esquecida. E eles decretaram também que mesmo alguém que mora fora de Israel, ele preparou uma massa fora de Israel com qualquer tipo de farinha, ele deve também tirar Challah. Mesmo que é uma mitzvah específica de Eretz Israel, para que a mitzvah não seja esquecida, Chazal decretaram que deve-se tirar Challah mesmo fora de Israel. Para o Kohen poder comer essa Challah, para que o Kohen possa comer essa Challah que é tirada da massa, ele deve estar
puro. O que significa que ele deve estar puro? Ele tem que passar por um processo de purificação, caso ele tenha se impurificado. Temos vários e vários tipos de impureza na Torá, mas um deles, que é o mais famoso talvez, é a impureza que vem através de algum falecido. Alguém que morreu, faleceu, o corpo dele impurifica pessoas que encostam nele, ou que estão no mesmo ambiente, ou que passem por cima dele. E o processo para purificação de alguém que se impurificou para um morto depende daquela água misturada com cinzas da vaca vermelha. Se pega uma vaca vermelha, queima ela, pega a cinza, se mistura com água, e essa água é usada para a purificação da pessoa que se impurificou para um morto. É um processo de 7 dias. Hoje em dia não temos essa possibilidade, já que não temos a vaca vermelha e não é possível preparar essa água especial, nenhuma pessoa tem a capacidade de se purificar caso ele tenha se impurificado para um morto. Isso faz com que os Kohanim, hoje em dia, não tenham a possibilidade de comer halá. Então, mesmo que se tire a frashat halá, assim também é válido para a trumá, aqueles 2% dado para o Kohen, mesmo que se tire halá, o Kohen tem que estar puro para comer isso. Isso faz com que ele não possa comer hoje em dia. Então, a gente, por um lado, tira halá, nós fazemos a frashat halá, mas por outro lado, já que não adianta dar para o Kohen comer isso, porque ele não vai poder comer, e também a pessoa, quando ele tira a frashat halá, ele próprio pode acabar impurificando ela, isso faz com que a halá não possa ser comida. Já que essa halá não pode ser comida, é possível queimá-la, já que não precisa dar para o Kohen, porque de qualquer jeito ele não vai poder ter proveito disso, ele não vai poder comer, a gente queima a halá. Esse é o conceito de Afrashat Halá, essa é a mitzvah. Hoje em dia essa mitzvah é derabanan, porque não temos a maioria do povo judeu em Eretz Israel, e a gente queima porque os Kohanim não vão poder comer essa halá devido à tumá, devido à impureza. Então vamos a Halachá. Fala o Kitzur Hanuch na Halachá Aleph. Issa michamesh minei dagan chayevet bachalá. Uma issa, uma massa, que ela é feita dos 5 grãos, os 5 grãos que são trigo, cevada, aveio, centeio e espelta, uma massa que é feita de farinha desses 5 grãos, deve-se tirar dela halá. קודם שמפרישים החלה, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה. Antes de tirar a halá, fazemos uma brachá. Mesmo que temos aqui uma mitzvah de Rabanan, mesmo que a mitzvah hoje em dia é rabínica e não é uma mitzvah da Torá, nós fazemos brachá, do mesmo jeito que fazemos brachot para velas de Hanukkah. Nossos sábios decretaram mitzvot, e essas mitzvot eles decretaram juntamente com a brachá. O costume ashkenazi é falar leafrish halá, o costume esfaradi é falar leafrish halat trumá. Tem 2 costumes, cada um deve procurar no sidur dele o costume dele. Venotlim kazait minaissá, se pega um kazait da massa, um kazait em torno de um volume de 27 gramas cúbicas, um volume de um kazait, é o volume de uma azeitona da época. Hoje em dia calcula mais ou menos o volume de uma caixinha de fósforo, essa é a quantidade que deve ser tirada. Tem quem costuma falar areizo halá, essa daqui é halá, mas a priori a quantidade de um kazait não é obrigatório, mesmo que a pessoa tire uma quantidade mínima de halá, pela Torá não tem um valor mínimo que deve ser tirado. Nossos sábios decretaram um valor específico, mas já que hoje em dia de qualquer jeito ninguém vai comer, isso vai ser queimado, não precisa tirar nenhuma quantidade específica. O Kitzur Hanuch traz aqui o costume de tirar um kazait, mais ou menos 27 gramas. Vesorfim o tabaesh, e se queima ela no fogo. Quem não tem a possibilidade de queimar no fogo, certo? O costume, como se faz? Se coloca esse pedacinho de halá, porque você vai colocar isso no fogão, ela vai se espalhar e vai acabar estragando, sujando o fogão. Então o que se faz geralmente é que se coloca a massa dentro de um pedacinho de papel alumínio, se acende o fogo, vai sair um pouquinho de fumaça, mas a massa dentro ela vai ser queimada. Depois de alguns minutos ela vai estar completamente queimada, a ponto de não poder ser comida, e aí já pode jogar isso no lixo. Quem não tem essa possibilidade de queimar no fogo, pode colocar ela dentro de algum saquinho escuro e também jogar no lixo. Ele traz aqui o costume de queimar justamente aonde se prepara o pão, onde a pessoa vai preparar o pão, onde ele vai preparar a halá dele, mas é a obrigação, esse é o minhag, esse é o costume, mas a verdade é que pode queimar em qualquer tipo de fogo. Alachá bet.
כמה שיעור העיסה שהתחייב בחלה, כל שנעשה מחמשת רבעים קמח והם כמו ג' ביצים וחומש ביצה. Quanto precisa ter de farinha para se tirar halá? Então, o volume, geralmente a gente costuma ver hoje em dia com peso, a gente costuma calcular de acordo com o peso, mas muitas das halachot da Torá não são baseadas no peso, são baseadas no volume, que ele traz aqui, que é o volume de 43 ovos,2. Quanto é isso exatamente? Então depende do tipo de farinha. Depende se é farinha de trigo integral, ou se é branca, ou se é centeio, ou se é cevada, ou se é aveia. Cada uma dessas farinhas ela tem uma densidade diferente. Então se a gente vai calcular de acordo com o peso, a gente vai transformar o volume em peso, o valor vai ser um pouco diferente. Então antes de preparar a massa e antes de tirar a halá, deve-se ver exatamente que tipo de farinha está sendo usada para poder calcular. Basicamente, com relação à farinha normal, o costume da maioria, pelo menos dos Ashkenazim, a senhora Alvada traz também, o costume é que se tiver 1,2 kg de kemach, de farinha, certo? Não misturado com água, misturado com outras coisas. Se tiver 1,2 kg, já se tira halá sem brachá, mas para fazer brachá, deve ter pelo menos 1,5 kg ou 1,6 kg, depende do costume Ashkenazi Sfaradi. Rav Mordechai Eliyahu fala que tem que ter também 2,4 kg, então realmente cada um deve verificar o costume dele, que tipo de farinha está sendo usada, para saber se faz brachá ou se não faz brachá.